Bora testar o seu conhecimento sobre pronomes em inglês? Hey guys, aqui é a Bi e aqui é a Gi. E no vídeo de hoje a gente traz um formato um pouquinho diferente. Bom, sejam bem-vindos ao nosso novo quadro de vídeo chamado English Quiz. Pra quem não sabe, quiz em inglês é um tipo de teste, uma espécie de mini prova. E nesses vídeos a gente vai tratar de vários assuntos diferentes, como gramática, vocabulário, spelling e principalmente o listening. O English Quiz de hoje é sobre pronomes. A gente sabe que esse tópico engana muita gente e por isso a gente quis aproveitar esse quiz pra fazer uma mini revisão, sobre pronouns. O quiz de hoje é um de nível básico, então a gente vai começar com testes mais fáceis e vai avançando o nível em próximos vídeos. Então, se você não entender as perguntas de hoje, calma, não entre em pânico, tá? Errar faz parte do processo e você tem que usar essa oportunidade para conseguir ver os pontos que você pode melhorar para estudar mais. Inclusive, a gente já fez vários vídeos sobre pronomes em inglês aqui no nosso canal, além de vários artigos no nosso blog. Se você tá com dúvidas, dá uma estudada lá e depois volta aqui pra fazer esse teste, tá bom? Inclusive, pra te dar uma ajudinha, se você quiser, dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aqui, no card, um desses lados da tela vai te ajudar. Bom, depois que a gente terminar o quiz, fala pra gente nos comentários quantos você acertou, quantos errou e o que você também achou. Gente, olha só, antes de continuar, pra garantir que ninguém vai esquecer, antes de mais nada, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você receber notificação de todos os nossos vídeos e aprender muito inglês com a gente. Bom, vamos lá. Você tem que tentar responder as perguntas à medida que elas forem aparecendo. Bom, então prontos, caderno e lápis na mão, bora lá, vamos começar. Olha só, a gente tá aqui aparecendo na tela a nossa primeira frase de quiz e você tem que preencher a lacuna que tem nessa frase. E aí? Com que palavrinha você preenche essa lacuna? Tempinho pra você responder. Então, olha só, a resposta certa é I. Perceba só essa frase. You and I crossed the finish line. Então, você e eu, nós cruzamos, a linha de chegada. Perceba que you and I estão executando a ação de cruzar a linha de chegada e estão vindo antes do verbo principal da frase. Sempre quando um pronome ele vem antes do verbo principal da frase, ele assume a forma de pronome sujeito, aqueles famosos pronomes que a gente conhece. I, you, we, they, he, she, it. A gente só colocaria o pronome na forma de objeto, que seria o me, se ele tivesse vindo depois do verbo, mas não é o caso aqui. Frase número 2. E aí, como que você completaria essa frase? Let's keep this embarrassing secret between you and me. Nessa frase, o pronome correto é me. Me, you, him, her, it, us, them são object pronouns. Outra dica para você saber se você vai usar o I ou o me é você reparar se antes tem uma preposição. No caso aí tem, between. Mas poderia ser outra preposição como in, on, at, besides. Enfim, depois de preposição você usa os pronomes objeto. No caso, me, you, him, her. Bom, vamos lá para mais um exercício. Tenta preencher aquela lacuna nessa frase. Então, olha só. My phone fell in the water and isn't working. Então, a resposta certa é my. Mas por que é my? My é um adjetivo possessivo e mine é um pronome possessivo. Isso significa que você usa o my, onde você já tem o substantivo, nesse caso, cell phone, e você só quer indicar propriedade. Como com todos os pronomes, você usa um mine no lugar de outro substantivo quando já é entendido o que está sendo discutido, já algo subentendido. Outra coisa que vai te ajudar é lembrar que o my quase sempre vem no começo da frase e o mine no final. Então você percebe? A gente só colocaria o mine se não tivesse substantivo nenhum aí. Mas tem, cell phone. Então a gente só coloca o my mesmo e ele começa a frase. Então tem 2 motivos para você escolher essa opção. E essa frase? Com qual dessas palavrinhas você preencheria a lacuna? The cell phone that fell in the water is mine. Eu não poderia falar is my. Por quê? Porque eu não uso my no final da frase. Como a Bi já disse, my vem no começo da frase e o mine vem no final. No começo, no meio da frase, mas quando tiver no finalzinho, é o mine. Então, mesmo que você tenha aí a palavra cell phone, com a posição aí que você tem que completar uma lacuna no final, você já denuncia que só pode ser mine. Olha só, mais uma frase para você preencher a lacuna. Vai anotando aí no seu caderno, com seu lápis, e a gente vai dar um tempinho para você pensar. A resposta certa é us. Did she see us last night? Bom, lembra que a gente falou sobre object e subject pronouns?
Us, ele tá naquela lista de object pronouns, ou seja, aqueles pronomes que vêm depois do verbo, que recebem ação. A sentença é, ela nos viu ontem à noite. Então, nós fomos vistos, né? Perceba que o verbo aí da frase, o see, ele tá antes do lugar do pronome. Então, esse pronome tá vindo depois do verbo. Pronome que vem depois do verbo, pronome que vem depois da ação, ou seja, que recebe ação, é sempre escrito na forma de objeto. No caso, us. Tendo isso em mente, vamos tentar aplicar essa regra para as 3 próximas perguntas? Olha só essa próxima frase. Como que você completaria? Her ou she? A frase fica When was the last time you called her? A resposta é her. Se pergunte, o sujeito está realizando ação ou ele está sofrendo ação nessa frase? No caso, você quer saber qual foi a última vez que você ligou para ela. Quem realizou a ação foi you, foi você. Você que ligou, você que called her. Ela simplesmente sofreu a ação, então a gente usa pronome objeto. Olha só e tenta aplicar esse conhecimento com essa próxima frase. Preencha aí a lacuna. He asked me to be there around noon. Então a resposta certa é he. Perceba que a gente tem aí uma lacuna para colocar uma das opções e então já tem o verbo, ou seja, essa opção está vindo antes do verbo. Essa opção executa a ação. Então o pronome ele tem que aparecer na forma de sujeito. Lembra? Sempre o pronome na forma de sujeito aparece antes do verbo porque ele está executando a ação. Então, he, sem problema nenhum. Próxima frase. Como é que você completaria essa lacuna aí? Então a frase fica assim, ó. I took the toys away from them. Por quê, gente? I took the toys. Eu levei os brinquedos pra longe deles. Quem executou a ação fui eu. É por isso que tá I aí. Mas eles só receberam a ação. Eu levei pra longe deles. Tá no final da frase, eles não executaram a ação. Tá depois do verbo. A gente usa them. E olha só, na nossa última frase, para você preencher as lacunas, vão ter 2 lacunas e a gente quer muito que você se lembre daquela regrinha dos subject pronouns, os pronomes sujeito que executam a ação, vêm antes do verbo, e dos object pronouns, aqueles que recebem a ação, que vem depois do verbo. Tenta aí preencher. Olha só, então essa frase fica We're going to the movies and you're welcome to come with us. Então, we na primeira lacuna e us na segunda. Perceba que o we já tá cansado de saber. We are going, então nós estamos indo. We tá vindo antes do verbo principal da frase, então ele tá executando a ação e por isso ele fica na posição de sujeito. Então a gente usa aí a estrutura de sujeito, né? We. E quando a gente fala no final da frase, venham com a gente, perceba que a gente tem um outro verbo ali, ó, o come. Come with us. Então, esse segundo pronome tá vindo depois do verbo. Então, quando a gente tem um pronome que vem depois do verbo, ele fica na forma de objeto. Primeira lacuna, pronome vem antes do verbo, forma de sujeito. Segunda lacuna, ele vem depois do verbo, forma de objeto. Prontinho, você acertou. Eu acho que essas perguntas permitiram a gente fazer uma revisão rápida, mas se você acha que precisa ver esse assunto mais a fundo, não deixa de assistir o vídeo que a gente deixou no card, você consegue ter acesso aqui na tela, em algum lugar, clicando para abrir a abinha, né, dos vídeos selecionados, para você realmente aprender esse conteúdo. E o importante, gente, mais do que acertar tudo, é saber que com os erros a gente aprende demais e evolui, né? Pois é, e também não se esquece de navegar no nosso canal, de fuçar por tudo ali, tem muito conteúdo rico pra te ajudar. Não se esquece também de comentar aqui embaixo quantos você acertou, se você gostou desse tipo de exercício, que outros quizzes você quer. E a gente se vê no próximo vídeo. Take care! Take care!